Aproveite o vídeo, ou melhor, o jornal. Bem-vindos ao Jornal Crazy, seu jornal mamador favorito. O assunto de hoje é espiritismo. Vamos começar. Vamos ler a matéria do dia. Essa porcaria. E termina. Primeiro tópico de hoje. Espiritismo. Nome, origem e fundador. O nome da religião, espiritismo, também chamado de doutrina espírita ou kardecismo. A origem foi na França, no século XIX. O fundador foi Allan Kardec. Pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Desculpa, não é difícil de falar. Educador francês que codificou os ensinamentos recebidos de espíritos por meio da mediunidade. Tópico 2. Número de adeptos. No Brasil, nós temos aproximadamente 3,2 a 4,2 milhões de espíritas declarados, além dos 20 a 50 milhões de simpatizantes. O Brasil é o país com maior número de espíritas no mundo. Estamos ganhando. No mundo, temos cerca de 13 milhões de adeptos em mais de 36 países. Muito. Tópico 3. As principais crenças. Primeiro, reencarnação. Eles acreditam que o espírito retorna à vida material para evoluir. Também temos a imortalidade da alma, que a alma sobrevive à morte física, então só o corpo que morre, a alma fica viva. Comunicação com os espíritos, através da mediunidade, que vai estar aparecendo o significado de mediunidade. Lei de causa e efeito, ou seja, as nossas ações têm consequências espirituais. Faz alguma coisa, vai ter uma consequência espiritual. É isso que eles acreditam. E existência de Deus, um Deus único, justo e bom. Agora vamos para um breve e inútil comercial. Atenção, interrompemos esse jornal para dar uma notícia urgente. Ser bonita virou crime. Isso mesmo que você escutou, mulher, se você for bonita, tome cuidado, você pode ser presa. Ao nosso tópico 4. Símbolos, rituais e livros sagrados. Símbolos. Não há símbolos oficiais, mas a videira, a cruz e a pomba branca são usados como representações simbólicas. Ou seja, não tem um símbolo único que representa o espiritismo. Mas tem uns que são representações simbólicas, assim, não representam o espiritismo com toda a força, aquele, mas dá uma forcinha. Entendeu? Os rituais, de novo, não tem rituais formal que é do espiritismo, tipo batismo ou missa. Mas práticas comuns incluem preces, passes espirituais e reuniões mediúnicas. Vai estar aparecendo aí o que significa reuniões mediúnicas. Agora, livros sagrados, as 5 obras básicas de Allan Kardec, criador do espiritismo. Nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, livro que eu tenho físico aqui, o Céu e o Inferno e a Gênese. Inclusive, falando em livros espíritas, eu tenho um. Que informaçãozinha pessoal, atenção, minha mãe me deu. Está aqui na minha pilha de livros não lidos, porque eu não terminei de ler. Ai, como? Aqui, ó. Violetas na Janela. A Patrícia falou a história dela, e isso foi psicografado pela Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que é, se eu não me engano, é a tia da Patrícia. Então, é bem legal essa história, eu recomendo esse livro. Recomendo muito. Enfim, voltando. Nosso tópico 5, o líder religioso. De novo, não tem. O espiritismo não possui uma hierarquia sacerdotal. Os centros espíritas são dirigidos por coordenadores ou médiuns experientes. Não tem um líder religioso formal, que nem nas outras religiões. Tópico 6. Personalidades históricas. Nós temos, primeiramente, top 1, o Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Chico Xavier, em segundo lugar. Tem um filme, se não me engano, dele na Netflix. Psicografou mais de 400 livros e dedicou sua vida à caridade. Ótimo homem. Divaldo Franco, que nome é esse? Orador e médium, fundador da Mansão do Caminho, com mais de 250 livros publicados. Bezerra de Menezes, médico e político, conhecido como médico dos pobres, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Novamente iremos para um breve comercial, só que esse não é tão inútil assim. Deem ouvidos a esse comercial e pesquisem sobre esse comercial. Com licença, interrompemos o jornal para falar algo importante. Não comprem animais. É sério, gente, não comprem animais. Eles usam as mães dos filhotes de farm, eles fazem ela engravidar 300 mil vezes e isso faz elas sofrerem. Porque logo depois que elas já se recuperam da gravidez, elas têm que parir de novo. E fica assim, até que uma hora ela vai ficar velha, cheia de doença, e sabe o que os caras que cuidam dela fazem? Eles não cuidam nem direito. Eles descartam ela, assim, ó. E também os filhotes também não são bem cuidados, então às vezes tu compra um animal, ele já vem cheio de doença, entendeu? Por isso, adotem. Tu mexe uma moita e já vem uns 500 animais pra adotar. É sério, tem muito animal pra adotar, não comprem animais. Temos fé que um dia não será permitido comprar animais. Que será proibido, será um crime.
Nos ajudem nessa causa, nos ajudem na causa animal. Precisamos de você. Enfim, vamos para o próximo tópico. Tópico 7. Contribuições para a sociedade. O espiritismo promove obras sociais e filantrópicas. Não sei o que é isso, vai estar aí o significado. Em todo o Brasil. Mansão do Caminho, em Salvador. Educação e assistência a milhares de crianças e famílias. Centros espíritas oferecem apoio psicológico, passes, orientação espiritual e distribuição de alimentos. Hospitais e creches espíritas atuam em diversas cidades com foco no cuidado integral. Tópico 8. Um fato curioso. O termo espiritismo foi criado por Allan Kardec em 1857 para diferenciar sua doutrina do espiritualismo tradicional. Ele acreditava que os espíritos eram os verdadeiros autores dos ensinamentos, e ele apenas os organizou. Outro fato curioso, minha mãe é espírita, ela faz parte do espiritismo, por isso eu quis escolher o espiritismo e rezei e orei e implorei para o professor, para que eu pudesse fazer o trabalho do espiritismo. Obrigado, professor. Tópico 9, diálogo interreligioso, nome do meu livro de religião. O espiritismo valoriza o respeito às diferentes crenças e promove o diálogo como forma de construir pontes de paz e compreensão. Reconhece que todas as religiões têm algo a oferecer e que o estudo das tradições religiosas enriquece a espiritualidade humana. Para o nosso último tópico, um pequenininho, fora da caridade, não há salvação. Esse princípio resume a ética espírita: amar ao próximo, praticar o bem, perdoar, respeitar o livre-arbítrio e buscar a evolução espiritual por meio da reforma íntima e da prática constante da moral cristã. Agora iremos para um breve comercial antes da mensagem final. Deixe o like e se inscreva, senão o Duolingo vai puxar teu pé de madrugada. O espiritismo, ele, apesar de ser conhecido como uma religião, ele não é unicamente uma religião, ele é uma filosofia, ele é ciência e religião juntas. E a principal diferença dele em relação às outras religiões é a crença na reencarnação, né, que as outras religiões, apesar de acreditar na vida após a morte, né, elas entendem que existe que a morte encerra, né, a vida. E no espiritismo não, existe a doutrina da reencarnação, que explica o processo de evolução do ser humano, né, que traz as experiências das vidas passadas para as novas, né, e vai acumulando um processo evolutivo da alma, né, do espírito. E também não existem rituais, assim, como batismos, como na religião católica, né, ele é uma doutrina livre, né, não existe o pregar, né, não existe o convencer o outro sobre o espiritismo, é uma doutrina livre, que está disponível para quem quiser estudar nos livros de Allan Kardec. E acho que é isso, então. Seriam os pontos principais, né, do espiritismo. E prega também, a doutrina ensina a caridade como forma de evolução do espírito.